Então eu queria pedir que você fechasse os seus olhos. Senhor, nós te louvamos, ó Pai. Aqui chegamos nessa noite tão especial, nessa data tão especial, Senhor. Momento em que o Senhor se revelou com mão forte ao teu povo Israel. Um tempo de favorecimento do Senhor e de mudança de sorte do seu povo. E da mesma forma que a tua presença agiu poderosamente naquele tempo, e estabelecido nessa data, essa mesma unção, essa mesma presença se manifesta nessa noite, Senhor. E da mesma forma que a sorte do seu povo foi mudada, que a sorte de cada um aqui nessa noite também seja mudada, Senhor. Que tudo aquilo que tem se erguido contra a nossa vida nessa noite caia por terra. Que a tua mão forte repouse sobre nós, Senhor. Que cada coração, cada vida, cada mente aqui nessa noite receba a revelação que vem do alto, a presença poderosa do agir do Senhor. Se revele a nós nesse lugar, ó Pai. Em nome de Yeshua o Mashiach, que o teu povo ouça a tua voz e receba tudo que tu tens para essa noite, em nome de Yeshua. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Amém. Você vai... As tribulações desse tempo presente e não se comparam com a glória. Não, não, não. As tribulações desse tempo presente e não se comparam com a glória que há de ser revelada. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais chegou ao coração do homem. Há uma nova canção em meus lábios. É uma que eu ainda
estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte. Eu ainda estou com alguém que sonha. Estou sonhando. Hakurin, Hakurin, Hagadon, Ayehudim, Maserot, Hashanim, Shirveni Hudim, Havanari Sharash, Havanari Sharash, Havanari Sharash, Parashanim, Parashanim, Hakurin, Hakurin, grande festa de judeus, Maserot, Hashanim, Shirveni Hudim, Havanari Sharash, Havanari Sharash, Havanari Sharash, Parashanim, Parashim, português. Hakurim, Hakurim, grande festa pros judeus. Yose Shalom Yomam, Uyase Shalom Aleinu, venha com Israel, Bimnu, amém. Yose Shalom Yomam, Uyase Shalom Aleinu, com Israel. Hava Nariva, Hava, Nagila, Hava, Nagila, Hava, Nagila, Place me Hava, Nagila, Hava, Nagila, Hava, Nagila, Place me Hava, Nerunina, Hava, Nerunina, Hava, Nerunina, Place me Hava, Nerunina, Hava, Nerunina, Hava, Nerunina. Venha festejar, venha festejar, venha festejar esse alegrar. Venha festejar, venha festejar, venha festejar esse alegrar. Eu te confesso que chega nesse tempo, não sei quantos aqui estão realizando e vivendo isso, lendo o livro de Esther, Megilat Esther. Mas à medida que a gente vai lendo, o conteúdo é tão rico, é tão profundo, é uma quantidade tão grande de riqueza nessa história narrada nesse tempo, história essa que nós estamos aqui celebrando. É algo tão rico que a gente fica meio assim, o que eu vou colocar no prato para comer? O que eu vou me alimentar nessa noite? Mas eu queria primeiro ler um texto, vou ler um capítulo só e depois a gente vai contextualizar isso aqui e a gente vai trazer algo da parte do Eterno aqui nessa noite. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Esther. Eu vou ler o capítulo 8 para a gente poder contextualizar por que nós estamos aqui nessa noite, o que nós estamos celebrando nessa noite, o que essa noite pode trazer de impacto na minha vida, o que essa celebração pode trazer de impacto na minha vida. Esther capítulo 8 diz assim: nesse mesmo dia, e lembre, conforme eu vou lendo essa história, eu preciso que você entenda algo que a gente fala aqui em toda celebração. Cada celebração dessa, você precisa viver intensamente esse dia, como se você estivesse naquele dia, nessa realidade. Amém? Então vamos lá, capítulo 8. Nesse mesmo dia, o rei Ahasverosh entregou a casa de Ramã, o inimigo dos judeus, a Esther, a rainha. Mordecai também compareceu diante do rei,
pois Esther revelou seu parentesco com ele. O rei retirou o anel de Selá, tomado de Ramã, e o deu a Mordecai. A seguir, Esther nomeou Mordecai como encarregado da casa de Ramã. Outra vez Esther falou ao rei. Ela caiu a seus pés e lhe implorou com lágrimas que desse fim à ofensa causada por Ramã, o Agagi, com o plano que ele tinha elaborado contra os judeus. O rei estendeu o cetro de ouro para Esther. Por isso, Esther levantou-se e ficou diante do rei. Ela lhe disse: se for do agrado do rei, se obtive o seu favor, e a questão parecer justa ao rei, e eu tiver sua aprovação, então que se escreva uma ordem rescindindo as cartas idealizadas por Ramã, o filho de Randata, o Agagi, escritas para destruir os judeus em todas as províncias reais. Pois como eu poderia suportar esse desastre que sobreviria a meu povo? Como eu suportaria ver o extermínio de meus parentes? O rei Ahasverosh disse a Esther, a rainha, e a Mordecai, o judeu: ouçam, dei a Esther a casa de Ramã, e ele foi enforcado por ameaçar a vida dos judeus. Vocês devem escrever um decreto em nome do rei e inserir tudo o que desejarem a respeito dos judeus. Selem-no com o anel de selar do rei, pois um decreto escrito em nome do rei e selado com o anel do rei não pode ser rescindido por ninguém. Os secretários do rei foram chamados nesse momento, no 23º dia do 3º mês, Sivan, e o decreto foi escrito de acordo com tudo que Mordecai disse sobre os judeus aos comandantes do exército, governadores e oficiais das províncias, desde a Índia até a Etiópia, 127 províncias, a cada província no próprio alfabeto e em sua língua, e também no alfabeto e na língua dos judeus. Eles escreveram em nome do rei Ahasverosh, e o selaram com o anel de selar do rei. Enviaram as cartas por mensageiros montados em cavalos velozes, usados a serviço do rei e criados na estrebaria real. As cartas afirmavam que o rei considera aos judeus, em cada cidade, o direito de reunião e defesa de sua vida, mediante a destruição, morte e extermínio das forças de qualquer povo ou província que os atacasse, bem como a seus filhos, mulheres ou a quem tentasse confiscar seus bens no dia designado, em qualquer província do rei Ahasverosh, ou seja, o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar. Uma cópia do decreto deveria ser publicada como lei em todas as províncias e anunciada a todos os povos. E os judeus deveriam preparar-se nesse dia para a vingança contra seus inimigos. Mensageiros montados em cavalos velozes, usados no serviço do rei, partiram rapidamente, com pressa por causa da ordem do rei, e o decreto foi promulgado em Xuxã, a capital. Enquanto isso, Mordecai saiu da presença do rei, vestindo um traje real azul e branco, com uma grande coroa de ouro e um manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Xuxã gritou de alegria. Para os judeus,
tudo era luz, felicidade, alegria e honra. Em cada província e cidade, onde a ordem e o decreto do rei chegaram, os judeus sentiram felicidade e alegria. Foi uma festa e um feriado. Muitas pessoas dentre os povos da terra tornaram-se judeus, pois o temor dos judeus lhes sobreveio. Até aqui. Vamos entender o contexto aqui. O período aqui era o período do domínio do Império Medo-Persa. E o povo judeu estava subjugado diante desse grande império que estava reinando naquela época. E no meio daquele povo, no meio daquele governo, um homem foi colocado, foi dado a ele pelo rei Ahasverosh, um homem chamado Ramã, foi dado a ele autoridade. Ele era o segundo homem no meio desse reinado, com poder, autoridade, reconhecido. Ele tinha tudo em suas mãos. Mas esse homem era fruto de uma desobediência de Israel. A primeira coisa que eu queria trazer aqui nessa noite, o primeiro ensino que nós aprendemos nesse dia é isso. A desobediência à instrução do Senhor traz repercussões terríveis, produz sofrimento, enquanto que obediência produz alegria. Por que eu estou dizendo que esse homem era fruto de desobediência? Porque o texto diz que ele era Agagi. Porque em determinado momento da história o Eterno havia ordenado ao rei Shaul que exterminasse esse povo, porque o Eterno conhecia todas as coisas e sabia a raiz que havia no coração desse povo. Todavia o rei desobedeceu a instrução do Eterno, poupando a vida, poupando bens. Até que então, a gente vê isso na tradição judaica, na literatura judaica, houve uma sobrevivente no meio deles. E ela sai, ela estava grávida, e ali a semente dessa nação, desse povo, essa linhagem continua, e agora você se encontra aqui, e um homem dessa linhagem, que não era para estar mais ali, com a mesma semente de destruição e extermínio do povo de Israel, de oposição a tudo aquilo que é projeto de Deus para um povo. Esse homem está aqui vivo, ativo, fruto de uma desobediência. E esse homem então agora com poder em suas mãos, ele olha para o povo judeu e ele faz algumas declarações impressionantes. A primeira grande declaração que ele faz aqui a respeito desse povo, que mostra a identidade desse povo. E aí nós precisamos aprender também, quem é povo de Deus não anda em desobediência, porque desobediência traz morte. Mas o povo de Deus, que se chama pelo seu nome, caminha em obediência, possui um povo especial. Fala para a pessoa aí, você é especial. E porque você é especial, o Eterno, o teu Deus, te deu instruções especiais para você seguir. E diz que Ramã, esse homem chamado Ramã, ele olha para aquele povo, ele faz essa declaração: esse povo vive uma lei diferente, eles possuem uma lei diferente, eles são distintos dos demais, você precisa ser diferente dos demais, porque existe um grande milagre dentro desse tempo, nesse dia que você está aqui hoje. Há um milagre manifesto nesse dia, mas para que você viva essa realidade descrita nesse milagre, que você vai conhecer hoje à noite aqui, você precisa ser povo, e o povo é especial e possui leis, instruções
especiais. E esse homem chamado Ramã, ele quer se levantar contra tudo isso que é especial. Ele representa tudo aquilo que se levanta contra você, povo de Deus, contra toda a sua caminhada, todo o teu desejo de crescer e fazer a vontade de Deus. Toda a oposição a Deus e ao seu povo está representado aqui na figura de Ramã. Ramã quer destruir o povo. Ele quer tirar a sua identidade de povo. Ele quer matar o povo. E talvez esse matar não seja assim, você morreu, não. Mas matar a identidade, matar o povo, matar aquilo que foi estabelecido pelo Eterno. Isso você precisa entender. E aí diz a história que esse homem, então, ele decide lançar sortes e determinar uma data para o extermínio desse povo. E ele vai lançando sorte até que chega no mês de Adar, o mês que nós estamos, o mês de Adar. E quando ele se depara com esse mês de Adar, você vai fazer um link aqui agora, ele fala, esse mês é o mês, porque foi um mês que Moshe, aquele que foi um instrumento dessa instrução, aquele que foi um instrumento de libertação do povo do Egito, e a partir daquela libertação que eles passaram a ser chamados de povo, e a partir daquele momento que eles começaram a ter intimidade, relacionamento com Deus, e a partir daquele homem e daquele momento é que eles começaram a conhecer Deus, que Deus começou a se revelar e mostrar quem Ele era. Lembra? Se me perguntarem quem me enviou, o que eu vou falar? O que ele disse? Errie, Asher, Errie. Grava Errie. Gravou Errie? Errie é a expressão do próprio Eterno dizendo o seguinte: você vai me conhecer à medida que eu for caminhando contigo, e eu vou me revelando a você, e eu vou mostrar quem eu sou. Nessa caminhada, eu como teu Deus, e vocês como meu povo. Errie, eu serei. E quando Ramã visualiza essa data, a data que Moshe morreu, ele fala, esse é um grande sinal. Moshe morre o Errie, ele não será mais. E ele lança a sorte cai então nessa data que nós celebramos aqui. Por isso, pur tem a ver com sorte. Lançar sorte. E foi determinado então que no dia 13 de Adar eles iam fazer um levante, exterminar todo o povo de Israel. Mas existe um ponto que o Eterno pediu para eu falar agora aqui no meio do louvor para vocês. Ramã tinha recebido tudo. Lembra? Deixa eu ver se eu acho o texto. Capítulo 3 do livro de Esther. Diz que algum tempo depois o rei Ahasverosh começou a reparar em Ramã, o filho de Amdata, o Agagi, para promovê-lo. Um dia ele lhe deu precedência sobre todos os oficiais. Todos os servos do rei ajoelhavam-se e curvavam-se diante de Ramã. Esse homem tinha tudo. Vou pedir para o meu filho colocar o nome Ramã aqui. Esther capítulo 3, versículo 1, essa primeira palavra aqui formada por 3 letras, é o nome de Ramã. Ramã tinha tudo. Guarda isso. Mas interessante que esse nome Ramã, as letras que formam esse nome,
estão presentes também lá em Gênesis, capítulo 3, no versículo 11, na palavra Ramim. Ramim. Palavra exatamente que surge quando Adão e Eva, que tinham tudo, mas quiseram pegar o que não tinham direito de pegar. Ramã tinha tudo, mas quis tocar naquilo que não podia tocar. Por causa disso, o salário do pecado lá no Gan Éden foi a morte, foi destruição, foi perda. Por causa da posição de Ramã, que tinha tudo e quis o que não era para ter, perdeu, morreu, sofreu, foi derrotado. O Eterno nos dá grandiosas coisas. Ele te dá todo um jardim para você se deleitar, e aquilo que ele diz, não faça. Cuidado. Obediência é o grande propulsor do viver a manifestação da glória do Eterno. Precisamos aprender a dar tudo aquilo que o Eterno pede de nós. Isso é povo. Foi exatamente isso que Esther fez. Esther, em um determinado momento, ela é colocada no palácio, ela é elevada para lá, ainda vou falar sobre isso, para uma posição para ser um instrumento de cobertura e libertação também desse povo. E ela, em um determinado momento, Mordecai vira para ela: olha, foi para esse momento que Deus te colocou aí. E se você não cumprir o teu propósito, se você não cumprir aquilo que você foi chamado para cumprir, nós pereceremos, mas você também não pense que ficará fora, porque você também vai perecer. Povo de Deus, cumpra, viva em obediência, cumpra o propósito que Deus tem estabelecido para a sua vida, porque você é um povo diferente dos demais. Ele te estabeleceu assim, e talvez para ouvir isso, Ele tenha te trazido hoje aqui. E em determinado momento, Esther vira e fala assim: eu vou abrir mão daquilo que eu tenho. Ela tinha tudo, ela estava como rainha, em um belo palácio, quem sabe até pensando: aqui eu estou protegida, ninguém vai me matar aqui, ninguém vai entrar aqui para matar a rainha. Mas ela abre mão de tudo isso. Olha a diferença para Ramã, olha a diferença para o que aconteceu no Gan Éden. Ela abre mão disso para obedecer a Deus, para cumprir o propósito. Aconteça o que for, ela vira e fala: se perecer, perecerei. Ela fez exatamente o que Yeshua, o Mashiach, fez. Lembra do nome Ramã, formado por aquelas 3 letras, que também está na palavra Ramim, lá em Gênesis, as mesmas 3 letras. Olha onde aparecem as 3 letras. No texto de Êxodo, capítulo 16, versículo 15, quando diz que o povo estava com fome e clamou, e o que desceu do céu? Maná. As versões está maná, o pão vivo que desceu do céu. No original é manru. Quais são as primeiras 3 letras ali? Men, Nun e Re. As mesmas letras que compõem o nome de Ramã. Qual a diferença? A diferença é que o Ru, que também está relacionado à pessoa, está depois. Primeiro, o que deseja o céu.
Primeiro é a entrega. Ele está falando, é aquele que se entrega, é o manhu. Por isso Yeshua falou, eu sou o manhu, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou aquele que veio obedecendo ao Pai para cumprir a vontade do Pai, me entregando em amor, me dando em amor, obedecendo a Deus. E aqui Ramã pensou que através da estratégia dele, ele iria destruir o eu sou. Lembra? E quando você lê o livro de Esther, e isso está em todos os comentários, é o livro onde você não encontra, em momento nenhum, de forma visível, pelo menos, o nome do Eterno. Você lê, você não vai ver o nome do Eterno lá. Formado pelo tetragrama. Vou pedir para o Gabriel passar, deixa eu ver qual é o texto. Passa, filho. Passa. Vou chegar aí, passa. 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 Tem mais não? Então volta. Volta. Não. Vai. Será que eu não coloquei não, gente? Aqui, aí. Esther, capítulo 7, versículo 5. Sabe qual é a palavra que vai surgir? Oculta. Ela está oculta. Só consegue ver ali se você utilizar um método de leitura, de interpretação judaica, que é um método de Sofit Tevot. O que é isso? Eles pegam a última letra de cada palavra e formam uma nova palavra. Quando eles chegam no capítulo 7, versículo 5 de Esther, eles pegam a última letra de cada uma dessas palavras. E qual a palavra que ele forma? Lê agora da esquerda para a direita. Erie. O que o Eterno está dizendo aqui é o seguinte: eu ainda sou Ramã. Vira a pessoa do seu lado aí, ele ainda é. Fala aí. Ele pode ainda mudar a sua história. Assim como ele mudou esse decreto que foi estabelecido aqui. Ramã não esperava. Ramã pensou que ninguém ia poder mudar aquela história. Agora ele vem e fala, eu ainda sou. Aquele Erie lá de Moshe, Ramã esqueceu um grande detalhe. Que Moshe morreu no mês de Adar, mas Moshe também nasceu no mês de Adar. O que eu quero falar para você é que um decreto foi estabelecido. E o Eterno, naquele tempo, ele veio de encontro com aquele povo, mas não veio de forma clara. Ele não veio se revelando. Ele começou a agir como que ocultamente ali. Ele começou a mexer. Ele começou a preparar todas as coisas para mudar a história daquele povo. O que eu quero falar para você é que quando você é povo de Deus, quando você vive segundo as instruções do Eterno, meu amigo, fique certo, Ele vai à frente, vai preparar todas as coisas. Ele vai preparar a Hadassah. Amém? Então fique tranquilo, meu amigo, porque Hadassah está sendo criada. Eu vou chegar nesse texto. Hadassah é constantemente criada na vida daquele que obedece a Deus. Então, ainda que estejam dizendo aí que tudo vai dar errado, que você vai morrer, que você não vai conseguir, ainda que coloquem dificuldades enormes diante de você, mas quem está lá para me impedir é um cara de muita autoridade, não importa. Eu sou, disse o Eterno. Eu sou, disse o Eterno. E ele começa então ali a trabalhar, ele começa a agir. E aí ele pega uma moça chamada Hadassah, mais conhecida por todos como Esther, que tem como nome, na verdade, Hadassah. O Eterno já estava preparando o plano desde quando ela recebe o nome dos seus pais, que nessa época já eram falecidos. Porque a palavra Hadassah é uma murta, que é utilizado na cobertura da tenda, muito utilizada em Sukkot, é cobertura.
O que o Eterno está dizendo é o seguinte: eu já estou preparando alguém que será um instrumento de cobertura, um instrumento de proteção ao meu povo. Meu amigo, o Senhor estabelece proteção à sua vida. E você não precisa fazer 354 campanhas. E nem precisa vir na reunião dos 400 Roshim. Você só precisa obedecer o Senhor. Que à medida que você vai obedecendo, Hadassah vai sendo criada. Quem foi que criou Hadassah? Estava comentando isso. Quem criou Hadassah? Quem foi um instrumento? Foi o Eterno. Mas quem foi um instrumento do Eterno para criar Hadassah? Está lá no texto. O texto diz: Mordecai ou Mordecai criara Hadassah, ou Hadassah foi criada. Mordecai, a palavra, o nome Mordecai, bota para mim, filho, o nome Mordecai. Passa. Aí. Mordecai, está lá em Esther 2:5. Se você pega o nome de Mordecai, ele está lá em Êxodo capítulo 30, versículo 25. Vem de Morderor. Sabe o que é isso? A mirra, que era utilizado, o perfume que era utilizado e que foi estabelecido pelo Eterno para estar ali no tabernáculo. O que fazia, você vai entender, o que fazia com que Esther fosse, qual é a palavra? Favorecida. Esther, aonde Esther ia, ela encontrava o favorecimento de Deus. Era impressionante. Você pega o texto de Esther, a quantidade de vezes que você vê a palavra favorecimento aqui. Vamos lá. Esther causou admiração em todos os que a viram. Existia alguma coisa em Esther que causava admiração. Quem olhava ficava impactado com aquela mulher. Aonde ela ia, ela chamava atenção. Ela entra lá, ela é levada para o palácio. O cara que prepara as mulheres fica encantado com ela. Ela vai achando favorecimento. O rei está andando aqui, quando passa Hadassah ali, alguma coisa atrai os olhos dele para Hadassah, e ele olha e fica encantado com Hadassah. Aonde essa mulher vai, ela é favorecida. Qual é o favorecimento? Exatamente a postura de Hadassah, porque Hadassah foi criada pelo óleo de mirra. Ela tomou forma pelo óleo de mirra por Mordecai. Isso estava sobre Hadassah, o bom perfume do próprio Eterno, a fragrância do próprio Eterno. A Brit Hadashah fala do perfume do Mashiach. Meu amigo, fique certo, se você está envolvido pela palavra, pela instrução, a palavra do Senhor, a presença do Senhor, traz sobre nós um bom perfume, que produz favorecimento. Aí as pessoas falam: poxa, o que acontece? O que essa pessoa bota a mão, parece que a coisa flui, a coisa acontece. Aonde vai, tem alguém ali para ajudar, tem alguém para... É o Eterno fazendo, é o favorecimento do Eterno sobre a sua vida. E Purim está impregnado desse perfume, meu amigo. A celebração de Purim está impregnada por esse favorecimento. Então é um dia em que o Eterno estabelece esse favorecimento sobre a nossa vida. O Eterno disse: nesse dia eu vou mudar a história desse povo. E lembra que a gente precisa entender isso. Em todas as celebrações a gente fala e fala. O Eterno age em ciclos que se repetem.
E esses ciclos possuem datas e tempos específicos. Por isso que toda vez que você lê, está lá escrito nas Escrituras: no tempo determinado. No tempo determinado. Porque quando há um acontecimento como esse, para que esse povo vivesse essa mudança de sorte, o Eterno teve que se manifestar, teve que agir, teve que vir com tua presença, mudando essa história. Em diversas ocasiões, Ele faz isso. Então, quando nós chegamos nesse mesmo tempo, que é hoje, nesse mesmo dia, aquela mesma unção, aquela mesma presença e agir do Eterno está ecoando nesse lugar, meu amigo. Você está diante dessa data, por isso que o Eterno fala, é Moedim, o nome que Ele dá para isso, Moedim. E o que é Moedim? É viver a mesma realidade daquele tempo. Então, se naquele tempo o Eterno veio com intensidade sobre o povo e produziu favorecimento, e produziu mudança de história, mudança de sorte, se naquele tempo Ele fez com que toda a armadilha que foi montada e construída por Ramã servisse de morte para ele mesmo, se voltasse contra ele mesmo, o Eterno está fazendo isso hoje na nossa vida. Nós que estamos aqui vivendo esse tempo, se entregando, vivendo essa realidade, fique certo, se tiver alguém construindo forca aí fora, para você, essa forca será instrumento de morte para os seus inimigos, é o que está aqui. Amém? Aleluia. E por que Mordecai se colocou nessa postura de trazer a fragrância, de trazer o perfume, de trazer a Hadassah, de trazer a proteção de Deus à existência? Porque ele agiu assim. Quando Ramã quis envergonhar ele, quando Ramã queria punir ele, o que o Eterno fez? O Eterno foi até o rei. E diz o texto que o rei não conseguia dormir. Alguma coisa estava acontecendo. Meu amigo, veja como é que o Eterno está presente o tempo todo nessa história. Ainda que você não veja o nome dele escrito visivelmente, embora esteja lá, eu vou te mostrar daqui a pouco o nome dele, está dentro do texto, mas ele está agindo ali, ó, por trás dos bastidores. E aí diz que o rei não conseguia dormir, não entendia o que estava acontecendo. Alguma coisa eu deixei de fazer que eu estou perturbado. E manda trazer os livros, as anotações. E quando traz, ele vê que teve um momento na história em que a vida do rei foi poupada. E sabe como é que a vida dele foi poupada? Porque o Eterno colocou Mordecai no lugar certo, na hora certa, para ouvir que estava sendo tramado uma emboscada contra a vida do rei. E ele ouviu, falou para Esté, Esté contou para o rei, e o rei sobreviveu por causa disso. E ele vê então que ele deixou, ele não honrou Mordecai. Falou, pô, tem que honrar esse cara. E aí ele chama quem? Ramã. Ramã é aquele cara que tinha tudo, mas queria mais do que era para ter. E aí quando o rei começa a falar, olha só, o que eu tenho que fazer para alguém que eu desejo honrar? Ramã pensa, quem quer tudo pensa assim, né? Pensa que tudo é com ele, ele é o bonzão, né? Aí ele pensa, pô, deve ser para mim, vou caprichar no meu conselho. Não, quem tem que ser honrado pelo rei, se eu fosse o senhor, eu botava a roupa real nele, eu botava a coroa real na cabeça desse homem, ele crente que é ele que está se vestindo, eu colocava na mão dele o cetro do rei, a espada do rei, eu montaria ele no cavalo real, ia pegar alguém ainda para puxar ele pela cidade, para que todos vejam e honrem ele.
O rei vira e fala o quê? Amã, então pega Mordecai e faz isso com ele, e você vai puxar o cavalo de Mordecai. E assim foi feito. Aquele homem que estavam tentando envergonhar, viu também o quê? Mudança de sorte. Fala aí, mudança de sorte. Mudança de sorte. Está preparado para ter a sua história, viver a mudança de sorte? Está preparado para viver o favorecimento de Deus? Aonde você for, terá favorecimento. Amém? Aonde queriam trazer humilhação, houve honra. E aí Ramã agora puxa ele pela cidade, vestido como rei, porque ele trazia à existência o quê? O bom perfume do Senhor, que é o que traz a proteção. Vocês lembram da mezuzá? O que traz a proteção? Mezuzá é aquele objeto que nós colocamos na porta da nossa casa. E o que aquilo representa? Ali dentro tem a palavra, textos bíblicos. A própria palavra do Eterno está ali dentro. E ele, se você reparar, tem uma letra, ou três, né? Ou tem a letra Shin, ou tem a letra Shin, Dalet e Yud, de Shaddai. Que na verdade é um acróstico, é Shaomer Delatot Israel, que quer dizer o guardião das portas de Israel. Por isso está na porta. Está dizendo que o que aquilo significa, o que aquilo representa, guarda, é uma cobertura na sua casa, na sua vida. Mas o que é isso? É um objeto? O que está dizendo, aquilo representa a palavra escrita nos umbrais da nossa casa, a instrução do Senhor. E está dizendo que ali na porta, quando você sai, ela está ali. E você tem um contato com ela, né? E quando você entra na sua casa também. Está dizendo o seguinte, isso é um ensinamento que vem para a nossa vida. Se a sua saída, se a sua vida lá fora for segundo a instrução, a tua vida estará coberta, haverá uma cobertura sobre a sua vida, você terá o favorecimento do Senhor, você terá dupla honra na sua vida. E quando você entra na tua casa, também deve ser assim, para que toda a sua vida contemple a manifestação dessa mesma glória que nós vemos aqui nesse texto. Aleluia. E para alguns que têm dúvida, mas o Eterno estava presente ali intensamente. Estava tão intensamente que nós temos diversos versículos que o nome do Eterno está codificado ali dentro do texto. A presença dele nesse momento da história é tão intensa que primeiro ele vira e fala exatamente aquilo. Acaba com aquele intento de destruir o RE. E ele traz a palavra RE, como eu já mostrei para vocês. E ainda traz o quê? O próprio nome do Eterno. Passa para mim, filho. Passa. Eu trouxe alguns. Esther, capítulo 1, versículo 20. Se você pegar as primeiras letras de cada palavra, isso é uma metodologia judaica conhecida como Rashi Tevot, que é pegar a primeira letra de cada palavra e formar uma nova palavra. E pegando aqui, da esquerda para a direita, eu tenho Yud, Re, Vav, Re, o nome do Eterno. Ele está dizendo, eu estou aqui. Eu estou no meio dessa mudança, sou eu que estou providenciando e realizando isso na vida desse povo. Esther capítulo 5, versículo 4. A mesma coisa, pega a primeira letra de cada palavra, Yud, Re, Vav, Re. Esther capítulo 7, versículo 7.
pega a última, é outro método chamado Sofit Tevot. Yud, Re, Vav, Re. O nome do Eterno. Ele dizendo, eu serei o que serei. Eu vou mostrar quem eu sou, quem eu continuo sendo aqui no meio daqueles que são meu povo. Passa para mim, filho, mais uma. E mais uma vez, o Rosh Palácio hoje publicou essa aqui também, lá em Esther capítulo 3, versículo 1. Mais uma vez surge o nome do Eterno. Só que agora através de um outro método, de saltos equidistantes. Que loucura, esse cara é meio doido. Que é isso? Você pega uma letra, salta um determinado número e vem outra. Salta o mesmo número, outra. Salta o mesmo número, outra letra. E nesse texto de Esther, quando você pega o Yud, que você tem ali, está em vermelho. Está vendo? Em Hadevarim, a palavra Hadevarim, tem um Yud. Você conta 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí a nona é o Rê. Pula mais 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A próxima, Vav. Pula mais 8. A próxima, Rê. Yud, Rê, Vav, Rê. Mais uma vez, o nome do Eterno. O que o Eterno fez nesse tempo. E depois Mordecai vem e pede que o povo celebrasse, porque chegou a data, dia 13 de Adar. E quando chega em dia 13 de Adar, o povo de Israel, veja, Mordecai recebeu a autoridade do rei. O Eterno hoje coloca um anel de autoridade nas suas mãos, de aliança firmada com ele, de pacto estabelecido com ele, para que aquilo que fosse determinado, para que ele pudesse reagir àquele decreto que tinha sido e se defender. E diz que eles então, no dia 13, essa disputa acontece e eles vencem todos os seus inimigos no dia 13. O dia que estava determinado para a destruição, o dia que seria o dia de luto, o dia que seria o dia de sofrimento, se transformou em dia de alegria, festa, júbilo, um dia aonde o Eterno falou, eu continuo sendo Deus. E aí diz ainda a história que na capital, chamada Xuxã, havia ainda uma resistência, principalmente por parte dos filhos de Ramã, os 10 filhos de Ramã. E aquele dia seguinte também, em Xuxã, no dia 14, também houve essa peleja, e aí eles descansaram no dia 15, enquanto nas outras províncias descansaram no dia 14, por isso Purim tem uma celebração de 2 dias. Você descansa, celebra, se alegra no dia 14 de Adar e no dia 15 de Adar. E quando você veio para cá hoje, você olhou para a lua. Todo mundo olhou para a lua? Todo mundo olhou para a lua? Eu já falei aqui que a lua é um grande sinal que o Eterno deu ao seu povo. A lua, os luzeiros, as estrelas. E por que a lua está cheia hoje, gente? Porque é metade do mês. Mas por que na metade do mês, na lua cheia, é o grande dia? É o dia de Adar. É o dia pleno do povo de Israel. Aonde eles viram a mudança de sorte. Por quê? A plenitude. O mês começa na lua nova. Assim é o calendário que Deus estabeleceu ao povo de Israel. A lua nova, ela começa quando o primeiro facho de luz começa a refletir na lua. A lua, na literatura judaica, representa o povo de Israel. Isso está dizendo que eles estão recebendo a luz, a revelação.
o Eterno está se revelando a esse povo. E quando chega na metade do mês, essa revelação é plena. Eles têm o pleno conhecimento do Eterno. É o Eterno dizendo: olha aqui, é isso que eu tinha para vocês, é essa plenitude que eu tinha para vocês. Eu continuo sendo o mesmo quando me apresentei a Moshe, que tirei vocês do Egito e fiz de vocês o meu povo, e ninguém vai exterminar isso da face da terra. Eu continuo sendo seu Deus. E agora eu digo, eu sou aquele, ou melhor, quando eu digo, eu estou dizendo, eu digo, eles dizem, eu sou aquele que mudo a tua história. Eu sou aquele que mudo a tua sorte. Eu sou aquele que dou honra a quem se coloca na posição. Você quer vida? Você quer a cobertura de Deus sobre a sua vida? Você quer andar na rua e ver o favorecimento de Deus acontecendo ao seu redor, nas mínimas coisas, como foi aqui? Obedeça como Mordecai obedeceu. Obedeça como Hadassah obedeceu. E diga: se pereci, pereci. Não, você não entendeu. Não há nada mais valioso, é o que está sendo dito, não há nada mais valioso do que a obediência à instrução de Deus. Ainda que eu tenha que morrer, a obediência permanecerá. Esse dia é o dia que o cetro do rei se estende até você. O texto diz que o rei pegou o seu cetro, estendeu na direção de Hadassah. Hadassah tocou na ponta do cetro. Isso é algo tremendo. Naquele momento que ela toca na ponta do cetro, ali fluiu da parte do rei toda a garantia de vitória, de favorecimento e de mudança de sorte. O cetro do rei está apontado para você nessa noite. Você está pronto para tocar? Está pronto para tocar? Então vamos ficar de pé.